Olá, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Vamos dar continuidade ao nosso projeto de Bíblia em áudio, para a gente estar aqui edificando a nossa fé, o nosso espírito e fortalecendo o nosso vínculo com Deus. Vamos lá? Para quem não me conhece, eu sou a missionária Roberta Lima, levantada e escolhida por Deus para estar aqui auxiliando você nessa jornada de conhecimento da Bíblia Sagrada, onde você possa estar gerando com Ele uma intimidade de relacionamento, edificando a sua fé e o teu espírito, tá bom? Abra a tua Bíblia em Evangelho de Mateus, capítulo 27, a partir do versículo 1, que fala assim: Assim que amanheceu, todos os chefes dos sacerdotes e líderes judeus fizeram seus planos para conseguir que Jesus fosse morto. Eles o amarraram, levaram e entregaram o governo a Pilatos. Quando Judas, o traidor, viu que Jesus havia sido condenado, sentiu remorso e foi devolver as 30 moedas de prata ao chefe dos sacerdotes e os líderes judeus, dizendo: Eu pequei, entregando à morte um homem inocente. Eles responderam: O que é que nós temos com isso? O problema é seu. Então Judas jogou o dinheiro para dentro do templo e saiu. Depois foi e se enforcou. Os chefes dos sacerdotes pegaram o dinheiro e disseram: Isto é dinheiro sujo de sangue, e é contra nossa lei pôr esse dinheiro na caixa das ofertas do templo. Depois de conversarem sobre o assunto, resolveram usar o dinheiro para comprar o campo do oleiro, a fim de que servisse como cemitério para os não-judeus. Por isso aquele campo é chamado até hoje de Campo de Sangue. Assim aconteceu o que o profeta Jeremias tinha dito. Eles pegaram as 30 moedas de prata, o preço que o povo de Israel tinha concordado em pagar por ele, e as usaram para comprar o campo do oleiro, como o Senhor me havia mandado fazer. Jesus estava em pé diante do governador, e este o interrogou, dizendo: Você é rei dos judeus? Jesus respondeu: Quem está dizendo isso é o Senhor. Mas quando foi acusado pelos chefes dos sacerdotes e pelos reis judeus, Jesus não respondeu nada. Então Pilatos disse: Você não está ouvindo as acusações que estão fazendo contra você? Porém Jesus não disse nada, e o governador ficou muito admirado com isso. Em toda a festa da Páscoa, Pilatos costumava soltar um dos presos, a pedido do povo. Naquela ocasião estava preso um homem muito conhecido chamado Jesus Barrabás. Então, quando a multidão se reuniu, Pilatos perguntou: Quem é que vocês querem que eu solte? Jesus Barrabás ou este Jesus, que é chamado de Messias? Pilatos sabia muito bem que os líderes judeus haviam entregado Jesus porque tinham inveja dele. Enquanto Pilatos estava sentado no tribunal, a sua esposa lhe mandou o seguinte recado: Não tenha nada a ver com este homem inocente, porque esta noite, num sonho, eu sofri muito por causa dele. Os chefes dos sacerdotes e os líderes judeus convenceram a multidão a pedir ao governador Pilatos que soltasse Barrabás e condenasse Jesus à morte. Então o governador perguntou: Qual dos dois vocês querem que eu solte? Barrabás? Responderam eles. Pilatos perguntou: Que farei então com Jesus, que é chamado de Messias? Crucifica, responderam todos. Ele perguntou: Que crime ele cometeu? Aí começaram a gritar bem alto: Crucifica! Então Pilatos viu que não conseguia nada e que o povo estava começando a se revoltar. Aí mandou trazer água, lavou as mãos diante da multidão e disse: Eu não sou responsável pela morte desse homem, isso é com vocês. E toda a multidão respondeu: Que o castigo por esta morte caia sobre nós e sobre nossos filhos. Então Pilatos soltou Barrabás, como eles haviam pedido. Depois mandou chicotear Jesus e o entregou para ser crucificado. Depois os soldados de Pilatos levaram Jesus para o palácio do governador e reuniram toda a tropa em volta dele. Tiraram a roupa de Jesus e o vestiram com uma capa vermelha. Fizeram uma coroa de ramo cheio de espinhos e puseram na sua cabeça. E colocaram um bastão na sua mão direita. Aí começaram a se ajoelhar diante dele e a caçoar, dizendo: Viva o rei dos judeus! Cuspiram nele, pegavam o bastão e batiam na sua cabeça. Depois de terem caçoado dele, tiraram a capa vermelha e o vestiram com suas próprias roupas. Em seguida o levaram para crucificarem.
Quando estava saindo, os soldados encontraram um homem chamado Simão, da cidade de Cirene, e o obrigaram a carregar a cruz de Jesus. Eles chegaram a um lugar chamado Gólgota. Gólgota quer dizer lugar da caveira. Ali deram vinho misturado com fel para Jesus beber, mas depois que o provou, ele não quis beber. Em seguida, os soldados crucificaram e repartiram as suas roupas entre si, tirando a sorte com dados, para ver qual seria a parte de cada um. Depois disso, sentaram ali e ficaram guardando Jesus. Puseram acima da sua cabeça uma tabuleta, onde estava escrito com acusação contra ele: Este é Jesus, o Rei dos Judeus. Com Jesus, crucificaram também 2 ladrões, um à sua direita e outro à sua esquerda. Os que passavam por ali caçoavam dele, balançavam a cabeça e o insultavam, dizendo assim: Ei você que disse que era capaz de destruir o templo e tomar a construí-lo em 3 dias. Se você é o mesmo Filho de Deus, desça da cruz e salve-se a si mesmo. Os chefes são sacerdotes, os mestres da lei e os líderes judeus também caçoavam dele, dizendo: Ele salvou os outros, mas não pode salvar a si mesmo. Ele é o rei de Israel. Se descer agora mesmo da cruz, nós creremos nele. Ele confiou em Deus e disse que era filho de Deus. Vamos ver se Deus quer salvá-lo agora. E até os ladrões que foram crucificados com Jesus também o insultavam. Ao meio-dia começou a escurecer, e toda a terra ficou 3 horas na escuridão. Às 3 horas da tarde, Jesus gritou bem alto: Eli, Eli, lema sabachthani. Essas palavras querem dizer: meu Deus, por que me abandonaste? Algumas pessoas que estavam ali ouviram isso e disseram: Ele está chamando Elias. Uma dessas pessoas correu e molhou uma esponja em vinho comum, pôs na ponta de um bastão e deu para Jesus beber. Mas outros disseram: Espere, vamos ver se Elias vem salvá-lo. Aí Jesus deu outro grito forte e morreu. Então a cortina do templo se rasgou em 2 pedaços, de cima até embaixo. A terra tremeu e as rochas se partiram. Os túmulos se abriram e as pessoas do povo de Deus que haviam morrido foram ressuscitados e saíram dos túmulos. E depois da ressurreição de Jesus, entraram em Jerusalém, a cidade santa. Então muitos viram essas pessoas. O oficial do exército romano e os seus soldados que estavam guardando Jesus viram o terremoto e tudo o que aconteceu. Então eles ficaram com muito medo e disseram: De fato, este homem era o Filho de Deus. Algumas mulheres estavam ali olhando de longe. Eram os que tinham acompanhado Jesus desde a Galileia e o haviam ajudado. Entre elas estavam Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e de José, e a mãe dos filhos de Zebedeu. Já era quase noite quando chegou na cidade de Arimateia um homem rico chamado José. Ele também era seguidor de Jesus. José foi e pediu a Pilatos o corpo de Jesus, e Pilatos mandou que entregasse a ele. Então José pegou o corpo, enrolou num lenço novo de linho e o colocou no seu próprio túmulo, que há pouco tempo havia sido cavado na rocha. Depois rolou uma grande pedra para fechar a entrada do túmulo e foi embora. Maria Madalena e as outras Marias estavam ali sentadas em frente ao túmulo. No dia seguinte, isto é, o dia depois da sexta-feira, os chefes dos sacerdotes e os fariseus se reuniram com Pilatos e disseram: Governador, nós lembramos que quando ainda estava vivo, aquele mentiroso disse: Depois de 3 dias eu serei ressuscitado. Portanto, mande vigiar bem o túmulo e o 3º dia, para que os discípulos dele não poderem roubar o corpo, e depois disserem ao povo que ele foi ressuscitado, pois esta última mentira seria pior do que a primeira. Então Pilatos disse: Levem esses soldados com vocês e guardem o túmulo o melhor que puderem. Eles puseram um selo de segurança na pedra e deixaram os soldados ali, guardando o túmulo. Somente até aqui. Capítulo 27 de Mateus. Bastante enriquecedor. Mostra a história de Jesus, a sua crucificação.
E mamãe mostra a humilhação que ele sofreu mediante a todas as pessoas que passavam ali, estavam com ele. Pessoas que estavam com ele, mas não estavam com ele de fato. Ou seja, as pessoas estavam à volta dele, cuspiram, zombaram, escarneceram, maltrataram, humilharam, ok? Estavam ali acreditando fielmente que ele não era o Messias e que ele era um enganador. Mas mesmo assim, Jesus continuou. Jesus não usou os poderes dele a favor dele, mas ele cumpriu os propósitos de Deus mediante ao que ele tinha que passar. Ele sofreu, morreu, foi humilhado, foi crucificado por cada um de nós, para todos nós estarmos aqui hoje livres da oposição, livres do inferno, para a gente ter o livre-arbítrio de escolher servir a Deus. Entende? Leia esse capítulo 27 de Mateus, quantas vezes forem necessárias, para você entender a história de Jesus e aplicar na sua vida. Porque aqui tem um ensinamento muito forte. Mesmo mediante as adversidades, mesmo mediante as humilhações, as rejeições que Jesus sofreu, ele continuou, perseverou, se manteve firme nos propósitos de Deus para a vida dele. E é assim que deve ser na sua vida. Então leia quantas vezes for necessária e veja esse vídeo quantas vezes for necessária, ok? Para você ter o conhecimento da palavra junto contigo, tá bom? Vamos estar aqui fazendo uma oração para a gente estar encerrando esse momento. Vamos lá? Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu quero te agradecer por essa palavra, Senhor, eu quero te agradecer pela tua presença em nossas vidas, Senhor, por mostrar a nós, Pai, o caminho que devemos andar, o que devemos fazer, o que não devemos fazer. Pai, coloque em nós corações mais disciplinados a querer buscar a tua presença, fazer leitura da tua palavra, para assim estarmos tendo conhecimento da tua história, da tua jornada, aplicando nas nossas vidas, que a gente possa dessa forma estar cada vez mais parecidos contigo, mas cada vez mais próximos a ti, Senhor. Coloque em nós, Senhor, corações disciplinados a buscar a ti, a querer desenvolver contigo um relacionamento de profundidade, de amizade, de amor, aonde a gente possa vir a ter conhecimento não só da tua palavra, mas também a gente possa gerar um relacionamento contigo com intimidade, Pai. Pai, pelo poder do nome de Jesus, Senhor, eu quero consagrar cada vida aqui a ti, que cada vida venha ter um real encontro contigo, encontro que sara, que transforma, que cura, que liberta. Que cada vida, Senhor, venha ser um contigo, Pai, em espírito e verdade, gerando contigo um relacionamento de profundidade e uma maior intimidade. Pelo poder do nome de Jesus, Senhor, eu te agradeço. Amém. Gente, obrigada. Que Deus abençoe a sua vida. Que você venha ter um dia, uma tarde, uma noite espetacular na presença do Senhor. Tá bom? Que Deus te abençoe. Fique na paz. Tchau.